Muito bem, estamos de volta com a conversa que você acompanhou no bloco anterior com o Dr. César, doutora Marta, falando sobre o impacto das nossas atitudes, dos nossos atos, o impacto negativo que às vezes nós geramos nos nossos filhos e vão impactar no caráter e também no desenvolvimento da personalidade. Mas eu acho que a gente precisa falar também das flores do caminho, né, gente? Porque nem todo mundo vai ter... Aliás, a gente não pode pensar só nos aspectos negativos. A gente também faz coisas boas. E a gente agora quer conversar um pouquinho sobre como é que essas coisas boas geram frutos positivos. Nós temos aqui, olha, doutora Marta, o cérebro da criança e nós temos aqui uma construção inacabada que a gente pode usar com amor e carinho, a gente pode terminar de construir com amor e carinho, com aprendizado e cooperação, com correção e lazer e também com honestidade e justiça. São valores, são virtudes, são atitudes que quebram uma muralha, que quebram muitos das nossas falhas e erros cometidos, como os que a gente mencionou no bloco anterior. Não desculpam, mas eles constroem ao invés de destruir, ao invés de defasar, doutor César. Tem um pensamento que eu li muitos anos atrás que dizia assim: você é pai, você é mãe e você realmente ama seus filhos, e quando você erra, não se preocupe, eles sabem que você ama, né? Quer dizer, porque a predominância realmente é uma atitude de afeto, é uma atitude de carinho, né? Então, realmente, amor e carinho é a base, né, para construir o senso de pertencimento nessa criança, né? Quando ela se sente amada, ela sente que ela faz parte do grupo. E, né, ela vai sentir que ela tem um papel na vida e que ela foi desejada, ela foi querida, né? Então a gente precisa verbalizar, né? Às vezes nós pais podemos achar que esse negócio de abraçar e beijar é para a mãe fazer. Não, alô, é para o pai e para a mãe. Os dois precisam fazer. A criança precisa desse input, desse estímulo, né? Verbal, gestual, de abraçar e beijar dos dois, porque a criança vai ter... porque cada um, homem e mulher, vai ter uma característica diferente para poder passar para essa criança, né? Doutora Marta, eu me lembro que não muito tempo atrás eu estava preocupada com uma de minhas filhas, a filha do meio, né, que tem já tem aquele estigma, né, do filho do meio, e eu estava tão preocupada com o aprendizado, cooperação, correção e lazer, honestidade e justiça, que eu estava deixando de lado o amor e o carinho. E eu, ao observar uma mãe, uma amiga minha, tratar do filho dela, eu percebi que como o beijo e o abraço realmente amoleciam aquele coraçãozinho. E eu comecei a praticar com essa minha filha e incrível como essas outras coisas, elas se encaixaram assim como uma luva. Tava faltando afeto na prática. Sim, é porque o amor e o carinho, eles são bases primárias para o desenvolvimento da criança, né? Sem isso, fica impossível dessa criança ser saudável. Porque o amor, o carinho, ele cura a alma. Ele traz segurança, ele traz confiança, né? Então, assim, geralmente a gente tem uma versão de um filho, do filho ideal. A gente ama o filho idealizado, né? Então, aquele filho idealizado, ele tem que ser bem-sucedido na escola, ele tem que ser bem-sucedido na questão religiosa, ele tem que ser um bom cidadão, não né? Faz ser a gente bem passar realizado vergonha. financeiramente. Não faz... Isso, que não nos decepcione. Na verdade, a gente quer que os nossos filhos sejam aquilo que a gente não conseguiu ser. Só que a gente esquece do filho real. Existe um filho real que é negligenciado. Porque a gente a gente venerou tanto esse filho idealizado que antes mesmo dele nascer, ele já programou toda a vida dele. E aí a gente acaba negligenciando essa criança que não é ouvida, que não é entendida, que não é acolhida. E que cada passo que ela dá é uma repreensão. E uma repreensão meia dura, porque a gente quer moldar ela naquele ideal baseado nas minhas fantasias do trauma.
E aí essa criança ela vai adoecendo e a forma como ela vai adoecendo, ela não deixa de amar o pai e a mãe, ela deixa de amar ela mesma, porque ela percebe, como o doutor César falou no primeiro bloco, que o erro está nela. E ela não é bom. Tem alguma coisa nela que os pais só chamam a atenção de uma forma que ela está errada, que ela não se comporta. E isso é uma dor, porque o trauma, quando fala da palavra grega, é uma ferida. E essa ferida, toda vez que a gente chama a atenção desse filho, sem observar as necessidades dele, o que ele quer transmitir com aquele comportamento, é como se a gente desse um soco na boca do estômago dele. O trauma é isso. Toda vez que a gente chama, fala. Não, é interessante que se a gente não tem o amor e carinho nessa parede aqui, nessa construção, a gente não consegue realizar, por exemplo, a correção efetiva. O lazer, ele fica superficial. Posso dar um brinquedo para o meu filho, mas isso aqui não custa, dinheiro nenhum compra, né? Porque o amor e carinho, né, Teru e Marta, a gente sabe que faz parte da disciplina. Faz parte da correção. O não. Né? Até a palavra de Deus tem um texto que fala isso, né? Se você ama seu filho, você corrige esse filho. Você corrige para prevenir que ele tenha comportamentos disfuncionais mais na frente. Então, o amor também tem a ver com a disciplina, né? Disciplina feita com amor, e o amor leva a disciplina. Olha, eu acho que... César, pode falar, doutora. E, doutor César, o senhor falou algo tremendo, porque... a disciplina, ela faz parte de Deus, né? Mas Deus, quando ele disciplina diante da nossa personalidade, não da personalidade que eu quero que o meu filho seja. Entende? Deus, ele nos ama como somos. E a partir da contemplação desse amor, porque Deus é amor, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Porque Deus, ele não idealizou uma personalidade diferente do que ele me formou. Mas nós, como pais, idealizamos um filho baseado no nosso trauma, na nossa história, e não como o filho é. Doutora então, Marta, por isso que o amor de Deus nos constrange. Diga. Eu quero mostrar agora, a gente está falando aqui, e talvez você esteja pensando, mas o cenário ideal não existe aqui em casa. A gente vai conhecer a história de alguém que resolveu confessar aqui como é que a educação que os pais deram influenciou as escolhas dessa pessoa, o Daniel, na vida adulta. Vamos ver. Educar os filhos é um desafio e tanto, não é mesmo? Mas quando os pais se engajam nessa missão, as crianças crescem com uma base sólida, o que facilita lidar com as adversidades da vida. Hoje vamos conhecer a história do Daniel Pimenta. Ele passou por um momento difícil, mas graças à influência dos pais, conseguiu dar a volta por cima. Eu cresci num lar simples, numa casa muito humilde, em questão estrutural. Então a gente morou por um tempo numa casa nossa, mas depois, por algumas questões de roubo, de ladrões entrarem na nossa casa, a gente foi para a casa da minha avó. Quando a gente foi para a casa da minha avó, ali a gente teve mais aquele grude com a avó, né? De ser cuidado pela avó, a mãe começou a costurar e sempre ali eles presentes, os meus pais. Eles sempre deram muita atenção, eles sempre deram espaço para a gente brincar com os amigos na rua e tudo. E a gente sempre teve muito espaço, mas sempre com regras, sempre definindo horários. Eles nunca deixaram a gente solto. Não é fácil ensinar valores familiares, não é mesmo? Mas através da repetição e do comportamento, as crianças vão aprender e carregar esses ensinos por toda a vida. Nós aprendemos a respeitar as pessoas, nós aprendemos também a ser tementes a Deus. Os meus pais, eles não eram de nenhuma religião específica no começo da nossa caminhada, mas eles sempre foram pessoas tementes a Deus. Eu acho que uma das coisas que eles melhor transmitiram para mim foi a questão do amor. Porque independente da circunstância que a gente morava, independente da questão financeira, independente da questão educacional, eles sempre fizeram tudo com muito amor.
Ter acesso a uma influência positiva dos pais não evita que os filhos tomem decisões erradas ao longo da vida, infelizmente, né? Mas possibilita que ele retorne ao caminho quando tudo perder o sentido. Eu comecei a ter contato com bebida e ali eu comecei a desenvolver, então, outros costumes, que era fumar maconha. E daí, com o passar do tempo, eu fui me aproximando de outras amizades e essas pessoas eram usuários de cocaína. Eu lembro de uma situação que eu acordei num belo dia e olhei para os lados e eu não lembrava como que eu tinha chegado em casa. E aquilo começou a me incomodar, porque eu falei, poxa, eu me afastei de Deus. Eu não estou honrando os meus pais. E ali, por volta dos meus 21 anos, eu dei valor àquilo que eles tinham me ensinado desde sempre. O Daniel nos contou que passou por momentos muito difíceis, mas graças aos ensinamentos dos pais e ajuda de Deus, conseguiu superar todos eles. Hoje, ele procura transmitir para os seus filhos o que aprendeu lá na infância. A importância do diálogo. Então a gente não tem uma postura de autoritarismo. A gente cria uma cultura de respeito e amor, na qual eles entendem que nós queremos o melhor para eles e aquilo que a gente oferece é para o bem deles. E eles respondem muito bem a isso. E os princípios que foram ensinados pela minha família, eu trago hoje para a minha família atual. Que preciosidade receber esse legado de pais. E mesmo quando a matemática não é exata, mesmo quando tudo que a gente ensina parece que vai por água abaixo, se esse tijolo aqui tiver essa construção, essa pessoa vai ter oportunidade de, pelo menos, de refletir, né, doutor César? Sim, com certeza. Você sabe que eu estou preparando o episódio claramente, nem tinha comentado com vocês, que estudo científico tem mostrado de que as famílias que tomam refeições juntos, os pais com os filhos, mais vezes por semana, têm muito menos chances desses filhos se tornarem dependentes químicos, né? O ideal seria o almoço, mas como é difícil, às vezes o pai trabalha fora, a mãe trabalha o dia inteiro, mas pelo menos o jantar. Então, essa união, né, essa conversa, esse diálogo, esse toque, né, vai construindo essa proteção contra essa desgraça que é a dependência química. Parece que Jesus também usava a oportunidade das refeições, doutora Marta, para construir ou para valorizar virtudes ou princípios do reino, não é? Como a gente está falando aqui na mesa, também dá para os pais trabalharem sobre aprendizado e cooperação, sobre honestidade e justiça, sobre bondade, paciência e outras virtudes, né, doutora? Sim, porque o amor é uma pessoa, né? Uma pessoa chamada Jesus. E quando a gente tem um encontro com ele, ele resgata todas essas memórias afetivas da nossa infância, porque dentro da psicologia a gente não busca culpados, porque no final todos somos vítimas de desajustes afetivos e psicológicos. Então, quando a gente tem um contato com o amor altruísta, com o amor genuíno, que é de Deus, tudo isso se transforma. Para que eu possa amar o outro, eu preciso me amar, mas para que eu aprenda a me amar, eu tenho que beber da fonte que é Deus. Então, tem traumas que nem psicologia, nem medicamento pode curar. Mas Deus tudo tem cura. E Ele tem cura para o mal, da indiferença, da violência, né? O amor de Deus, Ele transforma. E a gente pôde ver na vida do Daniel. Foi lindo, né? Uma história com uma resolução assim, um milagre. E eu acho que a gente pode chamar isso sim, para isso que Deus dá para a gente quando nossas soluções se esgotam. Ele vem e mostra uma nova maneira de você ver e receber as coisas que estão acontecendo aqui. Eu preciso agradecer o Dr. César, que dedicou aqui, foi claramente gigante hoje no Vida e Saúde. Obrigada pela companhia de sempre, doutor. É muito bom tê-lo aqui. É bom estar aqui. E também preciso agradecer a doutora Marta com a gente, mesmo à distância. Queremos mais vezes. Vamos pedir bis aqui, viu, doutora? Olha, foi um prazer incrível. Dr. César, uma pessoa muito amada, especial. Muito obrigada pelo carinho do convite.
e por poder participar desse programa que leva saúde em todas as esferas da vida humana, né? Desde a alimentação até a saúde mental. Parabéns por esse programa lindo que tem ajudado e contribuído muito para a vida das pessoas terem saúde e conhecer a fonte da vida, que é Jesus Cristo. Ai, obrigada mesmo pela participação. E ó, quem sabe na próxima vai ser ao vivo aqui, para você poder provar nossas receitas. O Dr. César vai ficar aqui para o próximo intervalo para provar o nosso muffin. Eu te espero por aqui numa próxima ao vivo, viu, doutora? Com certeza, será um prazer. Doutor César, traga um pouquinho para mim quando a gente encontrar no Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço, muito obrigada. Tchau. Vamos para o intervalo, doutor César? Vamos lá. Tá ansioso para provar a nossa receita? Olha, tô de olho nele, hein? É muffin, gente, muffin de arroz. O nome é chique, mas você pode fazer aí, olha, e ficar chique por aí também. Daqui a pouquinho eu te ensino tudo dessa receita.